Durante a Idade Média, a Europa, em geral, seria caracterizada pela forte presença política dos senhores feudais. Junto com a influência da Igreja, isso acabaria por assegurar a fragmentação do poder durante o período. No século XIV, porém, esse sistema afundou em uma forte crise depois da desagração social causada pela epidemia de peste bubônica, que, em muito, agravaria a crescente paralisação do mercado agrícola. Nesse contexto, ocorreu a ascensão da burguesia. Anteriormente, mais predominante nas atividades comerciais das cidades feudais, o grupo se tornaria cada vez mais influente ao adquirir a terra dos arruinados senhores feudais, o que lentamente alteraria o eixo da economia para as atividades comerciais no meio urbano. Isso desenvolveria substancialmente o comércio. A diminuição do poder dos senhores feudais também levaria ao fortalecimento político do rei. Aliado com a ascendente burguesia, os monarcas tiveram maior possibilidade de arrecadar os impostos necessários para desenvolver e manter as instituições necessárias para a administração e segurança pública. Os recursos para isso eram garantidos por meio da promoção da economia mercantil. Ao mesmo tempo em que beneficiava a burguesia, entretanto, o rei ainda cultivava o apoio da nobreza, reforçando os laços de fidelidade entre eles, ao atraí-los para a corte e promovendo seus membros mais destacados para importantes cargos no Estado. Desta forma, a nobreza perdia em sua autonomia e se tornava subserviente ao rei. Ao mesmo tempo, as fronteiras tornavam-se melhor definidas, gerando paulatinamente o sentimento de uma identidade nacional pelo rei. A maioria dos reinos europeus passou mais cedo ou mais tarde por esse processo. Um caso precoce foi Portugal, consolidado já no século XIII, apesar de ter sua independência frequentemente ameaçada pela vizinha Castela, que, por sua vez, apenas se uniria com Aragão e formaria a Espanha moderna no século XV. As monarquias em França e Inglaterra também mostrariam cedo sinais de fortalecimento do poder real, mas apenas depois da Guerra dos 100 Anos, travada entre ambos desde o século XIV, e especificamente no caso inglês, a Guerra das Duas Rosas, que opôs a Casa Lancaster e a Casa York no século XV. Foi que o poder real se consolidou, respectivamente, com a dinastia Valois e a dinastia Tudor. Esse processo de centralização política acabaria por resultar, mais tarde, na formação de um sistema caracterizado da Era Moderna, o absolutismo, que encontraria sua expressão mais famosa em França com Luís XIV, o Rei Sol. Entretanto, em algumas regiões, o processo que levaria o Estado Nacional não seria completado neste período, embora, tanto no Sacro Império Romano Germânico quanto na Península Itálica, ocorresse a crise do feudalismo e o início da centralização política. As forças regionais foram fortes demais para que fosse a possível consolidação de um poder central. Assim, ambas as regiões seriam politicamente fragmentadas durante a Era Moderna, enquanto o Império possuía vários dos reinos e cidades independentes. Na Península Itálica, muitas terras foram dominadas por potências estrangeiras ou eram subordinadas à Igreja. As modernas nações conhecidas como a Alemanha e a Itália apenas surgiram no século XIX. O termo Estados Nacionais costuma ser utilizado para designar o resultado da dinâmica política e econômica que levaria a uma nova formação de Estado nos reinos europeus, possibilitando o fortalecimento e subsequente centralização do poder real. Os Estados Nacionais surgiram a partir da unificação dos feudos em governos exercidos pelos reis, que, aliados à burguesia, promoveram a centralização do poder político, bem como a unificação de pesos e medidas e a instituição de exércitos nacionais unificados. Portugal, durante o século XII, tornou-se o primeiro Estado nacional com a expulsão dos muçulmanos, que ocupavam então seu território. Praticamente toda a Europa viu a centralização do poder em torno dos monarcas absolutistas naquela época. Apenas o Sacro Império Germânico e a Itália permaneceram fragmentados. Iniciando os Estados Nacionais, o primeiro foi Portugal, cuja unificação do século XII por Henrique de Borgonha realizou-se a partir do Condado Portucalense e da Guerra da Reconquista. Os reis portugueses conseguiram expulsar os muçulmanos e, com o apoio da burguesia, consolidaram seu poder. Em seguida, vieram Espanha, Inglaterra e França. Na Inglaterra, o Estado se consolida após a Guerra das Duas Rosas, com a aliança entre a família York e a família Lancaster, dando origem à dinastia Tudor. Já na França, a vitória na Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra ajudou a fortalecer o poder real e a identidade na nação,
consolidando a formação do Estado Nacional. A Espanha, por sua vez, a união entre Fernando do Reino de Aragão e Isabel do Reino de Castela, aliada ao fim da Guerra da Reconquista, expulsão dos árabes da Península Ibérica, garantiu a formação do Estado espanhol. Os países, como os que conhecemos hoje, nem sempre existiram. Na antiguidade, as cidades muitas vezes eram reinos pequenos que possuíam enorme autonomia em relação ao poder central. Principalmente a Europa, durante a Baixa Idade Média, era uma verdadeira corte de retalhos formados pelas cidades-estados que eram governados por administradores regionais. A monarquia absolutista nasce com Luís XIV de França, conhecido como Rei Sol, logo após a morte de seu primeiro-ministro, em 9 de março de 1661, o cardeal Jules Mazarin, e que nessa altura terá se voltado para o seu chanceler. O absolutismo surgiu a partir da necessidade de os reis se concentrarem poder suficiente para garantir a paz interna e fortalecer a sua economia e seus interesses contra os interesses econômicos e políticos de outros países. Para que isso fosse possível, a nobreza e a burguesia apoiaram a concessão do enorme poder na mão desses tiranos. O absolutismo na Europa. Em Portugal, verdadeiramente, nunca existiu a monarquia absolutista, mas sim o que os monárquicos chamam uma monarquia tradicional, pois o rei português sempre teve um poder limitado pelas cortes e por outros órgãos da soberania. Todavia, para muitos, Dom Miguel foi considerado como o rei absoluto e ficou conhecido com esse cognome. No entanto, também é verdade que o Reino de Portugal passou por várias fases de desenvolvimento, em um sentido crescente de aumento de autoridade e concentração do poder nas mãos do rei, até o aparecimento da monarquia constitucional, atingindo seu auge no reinado de João V. Contudo, não se pode determinar com muita precisão que a monarquia portuguesa se tenha encontrado estruturada em bases absolutistas depois disso. Essa questão é difícil porque as raízes do poder monárquico foram se desenvolvendo aos poucos em várias estruturas e crescendo ao longo de 3 séculos, outra hora fruto de propaganda liberal posterior. Devemos entender o regime absolutista português como um processo de longa duração, e ao decorrer de toda a Idade Moderna, colheu fruto dos prestígios que tinham em seu território. A Espanha conheceu, em 1469, a unificação política com o casamento da rainha Isabel I de Castela com o rei Fernando de Aragão. Unificando o reino espanhol, reuniu forças para completar a expulsão dos mouros e, com a ajuda da burguesia, lançar-se às grandes navegações marítimas. Na Inglaterra, o absolutismo teve início em 1509, com Henrique VIII, que, apoiado pela burguesia, ampliou os poderes monárquicos, diminuindo os do parlamento. Na França, durante o século XVI, sob a dinastia Valois, a França ensaiou a consolidação do governo absolutista. Parte da burguesia adorara a religião calvinista, enquanto o Estado era fortemente influenciado pelo catolicismo. O Estado absolutista foi um processo importante para a modernização administrativa de certos países. No campo militar, embora tenha apresentado alguns pontos fracos, foi responsável por grandes transformações. A centralização administrativa e financeira praticamente extinguiu os exércitos mercenários, sem, no entanto, dispensar o emprego dos estrangeiros. Criou uma burocracia civil que muito ajudou à manutenção de forças armadas. Desenvolveu formas compulsórias de alistamento que serviram de base para o serviço militar moderno. Regulamentando o alistamento, diminuiu velhos abusos, financiou e abasteceu efetivos cada vez maiores, permitiu, por fim, a construção de dezenas de fortificações modernas. Com o absolutismo, o rei concentrava todos os poderes, criando leis sem a apavoração da sociedade, além de impostos e demais tributos de acordo com a situação ou um novo projeto ou uma guerra que surgisse. Além disso, o monarca interferia em assuntos religiosos e, em alguns casos, controlando o clero de seu país. O absolutismo e o despotismo, apesar de similares, diferem pelo fato de que o absolutismo ter uma base teórica, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Nicolau Maquiavel, e o despotismo ser uma espécie de corrupção do absolutismo, onde o monarca age deliberadamente, sem qualquer preocupação teórica, social, política ou religiosa. Bom, durante os séculos XVI e XVII, diversos pensadores buscaram justificar o poder absoluto dos monarcas. A principal obra de Nicolau Maquiavel, O Príncipe, escrita para responder a um questionamento a respeito da origem e da manutenção do poder, influenciou os monarcas europeus que a utilizaram para a defesa do absolutismo.
Maquiavel defendia o Estado como um fim em si mesmo, afirmando que os soberanos poderiam utilizar-se de todos os meios que garantissem a conquista e a continuidade do seu poder. As ações do Estado são regidas, sobretudo, pela racionalidade. Jean Bodin, sua obra foi Os Seis Livros da República, associava o Estado à própria célula familiar, colocando o poder real como ilimitado, comparando ao chefe de família. Jacques Benigni Bossuet, contemporâneo de Luís XIV, foi um dos maiores defensores do absolutismo e, simultaneamente, do direito divino dos reis. Em sua obra política, segundo a Sagrada Escritura, afirmava que a monarquia era a origem divina, cabendo aos homens aceitar todas as decisões reais, pois questioná-los, transformá-los ia não somente em inimigos públicos, mas também em inimigos de Deus. Thomas Hobbes, autor de Leviatã, proclamou que em seu estado natural a vida humana era solitária, miserável, desprezível, bestial e breve. Buscando escapar da guerra de todos contra todos, os homens uniram-se em torno de um contrato para formar uma sociedade civil, legando a um soberano todos os direitos para protegê-los contra a violência. Hobbes defende a teoria de que um rei só poderia subir ao trono pela vontade do povo e não pela vontade divina. A monarquia é justificada pelo consenso social. Hugo Grocio é considerado um dos precursores do direito universal, pois defendia que, se todos os países adotassem o absolutismo, seria possível se estabelecer um sistema único de legislação. Sua principal obra foi Direitos de Paz e de Guerra. Vamos pela definição. A definição é que o rei era a formação dos Estados Nacionais foi a França, ela venceu a Guerra dos 100 anos. Na vídeo aula de hoje iremos ter dois assuntos com. Mas eu também não consegui vários. Ok. Adorei que tu já. Ou seja, rebelar-se contra Deus é rebelar-se contra o rei. Não, pera. Vai. 1, 2, 3, Os Estados Nacionais ou Estados Nacionais e absolutismo. Os Estados Nacionais são Estados-nações que levam em conta as suas. Não votaram. Que também centralizavam o poder político. Eles centralizavam o poder. A França, ela venceu a Guerra dos 100 anos para a Inglaterra, onde só quantas potências. Bom, galera, esse foi o nosso vídeo. Obrigado por terem assistido até o final. Espero ter compreendido o assunto. A nossa equipe foi formada por Maria Emily Fernanda, Francisco Samuel, Glória Teles, Giovana Oliveira, Ana Ruth e Daiane Santos.